Opiniões em relação à SAF. Será que seria mais inteligente para o esporte esperar voltar à Série A do Campeonato Brasileiro para discutir os valores com um potencial investidor? No vídeo de hoje eu quero trazer um exemplo do Vitória, que recebeu uma proposta na Série C do Campeonato Brasileiro com uma marca completamente desvalorizada e comparar, por exemplo, com a diferença gigantesca que é uma transação, por exemplo, do Bahia, os outros números negociados no futebol brasileiro. Faz sentido o esporte pensar desta forma, olhando esse começo arrasador de Série B do Campeonato Brasileiro, a diferença numérica que vejo que é sim importante para a sequência do esporte, essa aprovação também do Conselho Deliberativo e quão importante é o esporte se transformar em uma SAF nos próximos anos. Quero dar o meu parecer a respeito desse assunto. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros canais, como por exemplo o Black Cartel Foot, vou deixar ele na tela final, que aqui no Futebol Team conto com a sua inscrição. Torcedor do esporte, falamos sobre vários clubes também do futebol brasileiro, tendo o esporte também como carro-chefe. Vou deixar outros conteúdos do Leão na tela final também. Se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos aqui no Futebol Team, que é a nossa próxima meta. Fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje para discutir um tópico que eu acabei olhando a tabela de classificação, olhando os últimos vídeos também que eu gravei aqui no canal Futebol Team e chegando a uma seguinte reflexão. Será que faz mais sentido o esporte esperar subir, vamos colocar assim, para a Série A do Brasileirão e só assim ser negociado com a SAF? Olha, em termos numéricos, isso é uma matemática que faz sentido. Por quê? Quero usar um exemplo prático aqui no vídeo. O Vitória, segundo declarações do presidente Fábio Mota, na temporada de 2021, quando o Leão de Salvador acabou jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, chegou uma proposta, ainda já naquele reta final do quadrangular, o Vitória até mesmo com mais chances de cair para a Série D do que de subir, de uma SAF de 200 milhões de reais. Aí você, tirando a rivalidade de lado, olhando um clube como Vitória, com a sua estrutura, torcida, tradição no futebol brasileiro, em um momento de baixa, se é outro presidente, por exemplo, a chance de aceitar uma oferta como essa é grande, já de passar o bastão para o próximo, sair daquilo logo. 200 milhões de reais. Agora, comparando com as SAFs já fechadas, como por exemplo o rival do Vitória, o Bahia, também um dos rivais do Nordeste aí para o esporte, ele foi vendido num total de basicamente 1 bilhão de reais para o Grupo City. Será que o Vitória e o Bahia têm uma diferença tão brutal assim de 200 milhões para 1 bilhão de reais? A resposta obviamente é que não, mas o momento dos dois clubes acaba deixando isso muito claro. Isso que o Bahia foi negociado em um momento que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá aí um bom ponto para a gente discutir. Então você pode me questionar também, Guilherme, mas então se chegar qualquer proposta agora tem que sair recusando tudo só porque o esporte ainda não está na Série A? Não, vai depender muito da oferta, dos valores apresentados e principalmente quem será o dono. Igual, por exemplo, essa do Grupo City do Bahia. Você pode até não gostar da ideia do Grupo City, de ter vários clubes, etc. Mas é um tipo de proposta que, por exemplo, para o meu time eu não recusaria. Tá? Acho que os clubes regionais, como o Goiás, o Sport, o Bahia, tem mais o Coritiba, o Atlético Paranaense, você ter um apoiador por trás como um Grupo City é muito vantajoso, tá? Seria algo muito extraordinário. Então eu não recusaria, por exemplo, como o Bahia acabou não fazendo na temporada de 2022, mesmo estando na Série B, essa negociação que já se arrastava há muito tempo. Então a resposta para esse título é difícil, cara, é difícil. Nesse momento eu teria um pouco mais de cautela. O esporte já teve a sua aprovação, agora basicamente tendo esta aprovação ou não dos sócios devem acontecer também, podendo discutir com a SAF. Depende dos valores apresentados, tá? Mas obviamente para um clube do tamanho do esporte, mas que vem em baixa, estando há 3 temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, os valores apresentados serão menores do que se estivesse, por exemplo, em uma Série A do Brasileiro. E olhando a tabela de classificação, e não só ela, mas também o desempenho do esporte dentro de campo, convenhamos, o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro
parece ser uma questão de tempo. Tá? Então, se o Sport não subir nesse ano, sobe no ano que vem ou no outro, enfim, não pode adiar mais essa questão. Tá? Mas que o Sport estará na Série A nos próximos anos, assim como, né, o Goiás, o Coritiba, o Santos, o Ceará, pode não subir toda essa galera de uma vez só, mas são clubes que estão na Série A com grande frequência. Então, negociar essa marca quando estiver na primeira divisão, na minha opinião, é uma forma mais segura de você fazer um bom negócio, atrair maiores e melhores investidores e não correr, por exemplo, o risco de fazer uma grande bobagem. Até mesmo o Figueirense fez isso, né, fechando com a SAF, acho que isso foi lá em 2016 ainda, na Série B, depois caiu para a Série C ainda do Campeonato Brasileiro. Quem mais? O próprio Vitória recebendo essa oferta esdrúxula, mas que poderia ser aceita, de 200 milhões de reais na temporada de 2021. E hoje, por exemplo, o Sport, em uma Série B do Brasileirão, se chegasse uma oferta, por exemplo, de 500 milhões de reais, 600 milhões, já seria um valor alto, né, se a gente comparar, por exemplo, com os valores dos clubes negociados aqui no Brasil. Mas, na minha opinião, o Sport não pode nem sequer pensar na possibilidade de uma SAF com pagamento nessa quantia. Agora, na Série A do Brasileirão, 1 bilhão de reais, por exemplo, acharia um valor ok, mais justo, tá, para um clube da estrutura, da capacidade financeira como é o Sport. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses valores. Quero dar o meu pitaco também a seguir sobre os clubes já negociados. Então, beleza, se não existe essa de esperar, né, o conto de fadas, aquela coisa de tudo estar perfeito, até porque isso não existe, né, nem sequer na nossa vida, aquela coisa de esperar tudo ficar pronto para aí sim começar um novo estudo, um novo trabalho, uma academia, não importa, mas nessa questão de negociação das SAFs aqui no Brasil, eu vejo que o desespero ele foi o maior aliado, né, para fechamentos de SAFs por valores pífios, tá, na minha opinião, mas que naquele momento era ou fazer aquilo ou fechar as portas. Não é o caso do Sport, tá? O Sport tem uma dívida até que relativamente alta, na casa de 200 milhões de reais, mas que também não é o fim do mundo, pode ser paga tranquilamente. É um clube que, no aspecto da diretoria, acaba gastando um pouco mais, né? Então chega, por exemplo, no final da temporada com alguns sufocos, como aconteceu no ano passado, mas não está na situação do Cruzeiro, né? Como estava na temporada de 2019, 2018, 2021 acabou sendo negociado, né, para a temporada de 2022, ou como estava o Botafogo e o Vasco, consequentemente conseguindo valores bem abaixo. Então vejo que essa leva, tá, é bem natural a gente ver os valores de clubes, mesmo que não estão dentro desse pacote do G12, né, implantado aí pela mídia aos clubes brasileiros, sendo negociados por cifras maiores, tá? O Sport, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Vitória, o Goiás, o Cuiabá, por valores maiores do que, por exemplo, o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, tá? Porque, por exemplo, o Cruzeiro foi por 400 milhões de reais esse investimento até 2026, mais um pagamento das dívidas. O Botafogo, 90% da SAF, 700 milhões de reais de investimento, mais um pagamento de dívida também. E o Vasco da Gama, 700 milhões desse investimento em 3 temporadas. Então, por exemplo, chegando um clube fora do eixo aí, como foi, por exemplo, o Bahia, com investimento de 1 bilhão, você fala, nossa, mas o Bahia vale mais que o Cruzeiro e o Vasco? Não sei, pode não valer, mas em termos de desespero, o Bahia estava com um desespero menor, por exemplo, do que os outros adversários. Então, por isso, né, essa questão que é natural, né, assim como na vida também, dependendo da urgência, você vai precisar vender uma coisa mais barata do que aquele valor que ela vale, enfim, o ser humano tem dessas, tá? Há situações diversas e complicadas, de fato, no cotidiano, no dia a dia, na vida, né, e nos clubes de futebol também não é diferente. Mas vejo que o esporte não precisa ir para esse caminho, tá sim, conseguindo pelo menos quebrar o galho, tá nesse modelo atual de gestão, precisa dar um salto, né, já até falei num vídeo a respeito desse assunto, porque eu vejo como muito necessário o esporte se transformar em uma SAF, na capacidade de investimento, de comprar melhores jogadores, de conseguir manter eles também, até mesmo um investimento, por exemplo, no seu estádio, tá? Vou deixar esse vídeo na tela final, mas não está desesperado ou afundado em dívidas. Desta maneira, eu vejo que o natural é buscar valores maiores e, consequentemente, o natural também da valorização do futebol brasileiro, né? Outros investidores também olhando para o mercado local, algo que não aconteceu, por exemplo, em 2020, 2021, 2022,
quando essas SAFs foram negociadas, eu vejo que o caminho para o esporte é sim algo positivo. Vai ter nessa aprovação também, assim que tiver ela nessa maior confirmação, eu volto a falar com vocês. Mas depende muito, tá? Nesse momento, eu esperaria, tá? O esporte voltando para a Série A do Brasileirão, a não ser que apareça um bom investidor agora, tá? Já fazendo investimentos grandes, colocando uma cláusula, por exemplo, de já com os números, né, maiores para uma Série A de Campeonato Brasileiro, aí tá show de bola. Mas evitar ao máximo cair nesses fantasmas, né? Como o Vitória, por exemplo, quase caiu em 2021 de vender um clube desse tamanho por 200 milhões de reais, e acho que serve de alerta para todos os outros clubes também tradicionais do futebol brasileiro, que estão em uma fase em baixa, né, como no caso do esporte também. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que já está bem próximo aqui no canal do Futebol Team. Tem o meu canal do Goiás também, sou torcedor do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e outros vídeos que também já gravamos sobre o esporte aqui na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!